Olá, pessoal. Vamos falar agora de intervalo de confiança. Eu já falei isso bastante, tá? Mas agora eu gostaria de detalhar um pouco mais. E é algo que é muito importante para você entender o contexto como um todo, sempre que a gente faz qualquer tipo de inferência estatística, tá? Lembrando que eu coloquei dois asteriscos aqui, porque oficialmente isso não é um teste de hipótese, mas a gente usa esses valores para ter uma ideia se a gente consegue ter um comparativo entre amostras e população e se a gente aprova ou reprova se há similaridade ou não entre eles, né? Podemos dizer assim. Vamos lá, gente. Normalidade dos dados, ou seja, as amostras devem seguir uma distribuição normal, tá? Ou seja, eu tenho aqui, gente, intervalo de confiança para a mediana, tá? A gente vai ver aqui. Então, a gente está falando aqui para a média, a questão das amostras, elas devem seguir uma distribuição normal. E os dados têm que ser, né? Não pode haver dependência, nenhum tipo de dependência, nem ele com ele mesmo, nem com os demais. Tá bom? Eu quero que você preste atenção aqui, gente, nessa equação, que essa equação ela fala muito, tá? Muito mesmo. E a gente tem uma ideia muito boa. Então, antes de ir para o exercício, eu quero que você raciocine junto comigo como é que funciona essa questão de intervalo de confiança, tá? Tá bom? Então, o que é que nós temos aqui, gente? O intervalo de confiança. Ah, outra coisa, os estatísticos sugerem que eu tenho, nesse caso, pelo menos 30 amostras, tá? Tá certo? Vamos lá. Aí nós temos o seguinte: o intervalo de confiança é a média amostral que eu tenho, mais o Z. Lembra da tabela Z que a gente pega lá, gente? Se a gente usar o 95% de confiança, a gente tem o Z de 1,96. Então, eu posso chegar e colocar aqui 1,96. É o default, né? É o padrão que a gente usa sempre. Tá? Multiplicado pelo desvio padrão da amostra, dividido pela raiz quadrada do número de amostra. E isso é mais e menos, tá, gente? Intervalo de confiança é para mais e para menos. Ele pega a média e joga um lado, uma quantidade, e joga para o outro, a quantidade. Eu quero que você pense junto comigo. Como é que é a influência disso aqui, gente? Olha, primeiro, intervalo de confiança e o Z, tá? Eles são diretamente proporcional. Quanto maior for o valor do Z, maior vai ser o intervalo de confiança. Isso aí é tranquilo. Com relação ao desvio padrão, gente, quanto maior a variação for o meu processo da amostra, o que vai acontecer com o intervalo de confiança da população? Ele vai crescer. E na mesma proporção, porque está um S aqui de um lado e o C do outro. Então, eles são proporcionais. Se eu aumentar 10% o desvio padrão, ele vai aumentar 10% o intervalo de confiança. Certo? Agora, o que acontece com o número de amostras, gente? O número de amostras é elevado ao quadrado. Desculpa, ele é raiz. Tá? Então, o que acontece? Ele não tem uma relação proporcional, ele tem uma relação inversa, porque o intervalo de confiança está no numerador e o número de amostra está no denominador. E não é uma relação de 1 para 1, porque tem uma raiz quadrada aqui no meio. Então, o que acontece? Quando eu aumento o número de amostras, ele está no denominador, eu estou diminuindo o meu intervalo de confiança. Lembra que eu falo o tempo inteiro isso, gente? O intervalo de confiança está muito grande, coloca mais amostras. Tá? Por que eu não falo para reduzir a variação? Porque você muitas vezes não controla. Ela faz parte do processo. Se você puder controlar e reduzir, ótimo. Mas se não puder, o melhor caminho a seguir é o quê? É pegar, trabalhar com o número de amostras, que é o mais fácil. Tá? Eu posso também reduzir o valor do Z? Pode. Mas aí o meu valor de nível de confiança vai cair. Tá? Se eu reduzir o valor do Z, desculpa, o nível de confiança vai aumentar. O nível de confiança vai reduzir. O nível de confiança vai reduzir, o meu intervalo de confiança, né, vai aumentar, porque a confiança diminuiu. Tá? Então, usa esse jogo mental, entendeu? Isso aqui que eu estou falando é uma relação de proporção. Proporção direta, proporção indireta, né? No caso, inversa.
Isso é uma coisa que a gente faz sempre com qualquer equação, entendeu? Se ele está no numerador, se eu aumentar um, aumento o outro. Se ele está no denominador, quando eu aumento um, eu diminuo o outro. Tá? Qual é o melhor caminho? Trabalhar com o número de amostras. Se eu puder, eu reduzo a variação. E se eu reduzir a variação? Ótimo, eu vou reduzir meu intervalo de confiança. Tá? Se eu aumentar meu número de amostras, ótimo, eu reduzo meu intervalo de confiança. E esse intervalo de confiança, gente, ele é crítico, porque quando eu mostro para vocês um intervalo de confiança muito grande, a gente fica olhando assim, cara, bicho, tudo cabe aqui dentro. Quer que eu dê um exemplo prático para você? Eleições, meu amigo, minha amiga. Teve eleição em 2014, 2024. O que é que nós temos aí, gente? Foi eleição em 2024? Eu estou perdido aqui. Bom, tivemos eleições. O que é que acontece com as eleições, gente? Você já viu as pesquisas de satisfação, que mostra que um político está 30% com mais ou menos 2 desvios por cento de margem de erro, para mais e para menos? Ou seja, vamos pensar agora na política, tá? Que é algo real e prático. O que é que acontece, gente? Ele coloca aqui o valor 30% seria esse X médio, que é a votação que o povo deu. Tem um nível de confiança que eles usam. Eu não sei qual é o nível de confiança que eles usam, mas geralmente eu acho que é 95%. Tá? E eles brincam com o quê? Eles brincam com... O desvio padrão eles não conseguem controlar, porque isso é informação que vem dos próprios eleitores. Mas aí eles pegam e trabalham com o número de amostras. Qual é o problema? Se eu quero um intervalo de confiança menor, ou seja, em vez de ser 4% para mais e para menos, ser 2% para mais e para menos, ele obriga essas empresas a coletar muito, mas muito mais dados, para que ele tenha um intervalo menor. E quando eles coletam muito mais dados, o preço vai lá para a estratosfera. Fazer pesquisa não é fácil, gente. Tem uma série de características nessa pesquisa. Ela tem que ser totalmente homogênea. Você pega um país como o Brasil, que eu tenho branco, preto, amarelo, nós temos pardo, nós temos pessoas de 18 a 80 anos, 90 anos que votam, 100 anos. Homem e mulher, pessoas pobres e ricas, pessoas de vários estados do país, cada um com a sua questão cultural. Gente, é muito diverso. Então ele tem que pegar essas amostras aí e espalhar de uma forma que fique bem equilibrada para poder representar a população. Não é fácil. Por isso que tem muita margem de erro. Tá? E sem contar que a pessoa fala que vai votar ainda, 2 dias depois muda de opinião. E aí? Como é que controla isso? Tá bom? Então, gente, isso aqui é bem interessante. Sempre que você for trabalhar intervalo de confiança, analise essa equação. Tá? Quando você vê agora intervalo de confiança de mais, o valor deu tantos por cento, deu tanto de mais, com variação de tanto para tanto. Procure entender quantas amostras estão jogadas. Tá? Procure entender a variação, procure entender um pouco mais. Tá certo? É por isso que as empresas, voltando ainda para a questão da eleição, elas têm perfis muito diferentes. Os critérios que eles usam para fazer pesquisa, a forma de perguntar interfere, o horário do dia. Se a pessoa está de manhã, ela pode estar com humor, no final do dia ela pode estar mal-humorada. A questão do dia da semana, o final de semana, gente. Você vai num shopping dia de semana, 10 da manhã, quem é que vai estar nesse shopping, gente? Vão estar jovens e idosos. Entendeu? Você vai conseguir representar realmente toda a população? Não vai. O dia da semana, entendeu? Pergunte, faça uma pergunta para a pessoa no happy hour na sexta, ver o que acontece, e compara com a segunda de manhã, vai dar outro resultado. Gente. Por isso que é complexo e tem tantas avaliações diferentes, entendeu? Entre as empresas que faz pesquisa. Legal? Vamos fazer o exercício? Então vamos entender o seguinte. Eu tenho um dado, uma lista de dados. Será que o 102 eu posso... vamos ler, né, gente? Verifique com 95% de confiança se o valor 102 pode ser a média dos dados da população, né, baseado na média de algumas amostras abaixo. Né, 102. Vamos lá, gente? Vamos aqui para intervalo? Vamos.
Tá aqui intervalo, gente, eu tenho uma série de dados, tá? Eu coletei mais do que 30 amostras nesse caso foi 100. E aí, como é que eu analiso isso? Se eu quiser apenas ver intervalo de confiança. Eu vou aqui, gente, ó, Stat, Basic Statistic, gráfico sumário, tá? Aqui tem muita informação, tá? Eu vou até falar com vocês sobre isso. Tá aqui o intervalo de confiança, confidence level, desculpa. Aí, gente, o que é que nós temos aqui? Não existe relatório estatístico, tá, gente? É só o gráfico mesmo. Ele é cheio de coisa, tá? Mas olha, ele deu inclusive o teste de normalidade, ó. Ele fala que os dados são normais, tá? Ele deu a média dos dados, deu 100. Mas eu quero saber, isso aqui é a média dos dados da amostra. Ele pediu se o 102 eu poderia considerar 102 como sendo a média da população. Ele deu a média, desvio padrão, a variância, tá? Aqui são outras características do formato da curva. Aqui ele tem um box plot aqui, que ele coloca inclusive os quartis, tá? Inclusive com 2 outliers, né? A gente consegue ver aqui do lado direito e do lado esquerdo. Aí aqui embaixo que é interessante, ó. Ele calcula o intervalo de confiança tanto para a média e para a mediana. Então, na média, o que é que nós temos aqui, gente? A estimativa deu 100 ponto alguma coisa, tá? E o que é que nós temos aqui, gente? 100 ponto, deixa eu olhar direitinho. 100.2, tá? A escala tá bem aberta aqui, tá, gente? E a média da população, gente, aí eu preciso esclarecer uma coisa bem clara para você. Qual é a média da população? Eu não sei. Como não? Não sei. O que é que eu sei? Eu sei que com 95% de confiança, eu sei que a média da população está entre 99,6 a 100,8. E eu tenho 95% de confiança. Então, notem, gente, que quando a gente coloca mais dados, o nzinho lá no denominador aumenta, o intervalo de confiança espreme. Entendeu? Mais um motivo para coletar mais dados, gente. Mais um motivo. Tá bom? Aí aqui é mediana, que é uma outra análise, tá? E aqui embaixo, inclusive, eu faço análise de intervalo de confiança de média, mediana e desvio padrão, tá? No gráfico aqui não aparece desvio padrão, não. Poderia aparecer. Tudo bem, gente? Ficou claro aí? Então, de novo, gente, qual é a média da população? Não sei, ela varia desse valor para esse. Qual o valor deles? Não. Está muito aberto, calcule mais amostras. Legal? É isso aí, gente. A gente usa isso muito o tempo inteiro, tá? Muito. Tudo ligado à variação, a gente acaba trabalhando, né? E volta de novo, vai, né? E tudo mais. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.